Vamos então à aula 2 do módulo 1. Nesta aula veremos verbas principais e reflexas, alteração de dados das verbas, cartão de ponto, salário família e seguro-desemprego. Página Verbas. No lançamento expresso, o sistema permite que o usuário selecione no menu de verbas as verbas que farão parte do cálculo. Você tem também a possibilidade de fazer o lançamento manual. Como seria o lançamento manual? Você estabeleceria todos os parâmetros da verba. Dificilmente você vai precisar fazer um lançamento manual, porque com um pequeno ajuste em uma verba parecida, você consegue lançar a verba específica que você vai incluir no cálculo. Aqui está a página onde você seleciona a verba principal. Cada verba que for fazer parte do cálculo deve ser selecionado o checkbox. Então aqui eu selecionei 13º, férias, horas extras a 50%, multa do artigo 477 da CLT, saldo de salário e aviso prévio. Essas são as verbas principais que farão parte deste cálculo que eu estou usando como exemplo. Verbas reflexas. Lançadas as parcelas principais, cada parcela principal já tem cadastrado algumas sugestões de reflexo. Esta é a página em que você vai lançar os reflexos. Lançadas as parcelas principais, o sistema lista as parcelas principais nesta coluna. E na coluna da direita, você tem para cada verba os reflexos sugeridos. Notem que, para que você visualize os reflexos desta parcela, você vai clicar ao lado direito da parcela e o sistema exibirá os reflexos. E aí, cada reflexo que deve ser incluído no cálculo, você marca o checkbox correspondente. O reflexo não precisa ser salvo, basta marcar e o sistema já estará considerando esse reflexo no cálculo. Vamos agora ver como são alterados os dados da verba. Os dados da verba podem ser alterados nos parâmetros da verba ou nas ocorrências da verba. Se você efetuar a alteração nos parâmetros da verba, em algumas situações, você vai precisar regerar as ocorrências. O que isso significa? Alguns parâmetros das verbas fazem parte das colunas das ocorrências. Ou seja, quando você lançou a verba, o sistema já gerou as ocorrências. E aquelas colunas que fazem parte dos parâmetros já estão gravadas com o valor padrão de cada coluna. Então, quando você faz uma alteração nos parâmetros, o sistema sugere que as ocorrências sejam regeradas. Outra forma de alterar é direto na grade de ocorrências. Como você está alterando na grade de ocorrência, basta clicar no botão salvar. Ok? Então vamos ver isso na prática. Esta é a página onde você altera os parâmetros da verba. Note que eu circulei as informações que fazem parte das ocorrências. Então, se você fizer a alteração em um desses campos que estão circulados, automaticamente o sistema vai sugerir a regeração das ocorrências. Mas se você fizer a alteração em qualquer outro campo, inclusive de base, você não precisará regerar as ocorrências, porque a base não faz parte das colunas das ocorrências. E você não precisa se preocupar com essas informações, porque o sistema automaticamente verificará quando precisa ser regerado e marcará aquelas parcelas que precisam ser regeradas. Verifique aqui, que foram feitas alterações nos parâmetros e que o sistema verificou e informou que essas alterações com essas alterações pode ser necessário gerar novamente as ocorrências. Ele marca as verbas que precisam ser regeradas na coluna à esquerda. O checkbox
de cada verba que precisa ser regerada. No caso aqui, só vai precisar regerar as horas extras e o usuário vai escolher se ele vai regerar mantendo alterações realizadas nas ocorrências ou se ele quer subscrever as alterações realizadas nas ocorrências. O que significa isso? Se você, após lançar a verba, você foi nas ocorrências e digitou informações direto nas ocorrências, pode ser que essa alteração no parâmetro que você vai fazer, você não queira apagar o que você digitou direto nas ocorrências. Então, você, nesse caso, você vai aceitar a sugestão de manter as alterações das ocorrências. Agora, se você quer alterar os padrões da verba, gerando as ocorrências, apagando toda e qualquer informação que você digitou direto nas ocorrências, aí você vai regerar, marcando a opção subscrever alterações das ocorrências. Então, aqui nós vamos supor que você quer manter as alterações e vamos ver a tela de ocorrências como ficará. Aqui é a tela das ocorrências, né? Então, observe, ó, que você tem o período, né? De lá dos parâmetros da verba você tem o período, tem o divisor, o multiplicador, a quantidade, a dobra e o valor pago. Todos esses campos são parâmetros da verba que, se alterados, você precisará regerar as ocorrências. Agora, se você precisar fazer um ajuste direto aqui na grade de ocorrências, você pode utilizar a alteração em lote, se você quiser fazer a alteração por período, e você pode utilizar a alteração direto nos campos das colunas da grade de ocorrências, né? Você pode editar direto aqui. Optando por salvar, alterar, utilizando a alteração em lote ou direto nas ocorrências, sempre você vai salvar as informações no ícone que aparece no final da tela. Ok? Vamos então falar do cartão de ponto. O sistema permite que o usuário preencha o cartão de ponto que existe, o módulo cartão de ponto que existe no PJ Calc, né? Ele vai preencher os horários de entrada e saída, vai estabelecer os critérios de cálculo deste cartão de ponto, o que ele quer calcular, se é hora extra, adicional noturno, quais as informações que ele precisa tirar do cartão de ponto, as quantidades, e também permite que o usuário utilize um cartão externo, apure as quantidades em uma planilha externa e importe essas quantidades para dentro do sistema. Para que ele importe essas quantidades, ele tem que salvar essa planilha com a extensão CSV, que é a extensão que é lida pelo PJ Calc. Vamos ver as duas situações. Se o usuário quiser preencher o cartão de ponto do PJ Calc, ele vai preencher os critérios de apuração. Ele vai estabelecer o período em que ele quer apurar o cartão de ponto, ele vai estabelecer a forma como deve ser apurado as horas extras, né? A forma que vai ser apurado, estabelecer aqui se você vai calcular considerando os feriados, se você vai calcular a hora extra dos feriados em separado, dos domingos em separado, sábados e domingos, no caso do bancário, se eu quero apurar essas quantidades em separado. Aqui embaixo, o usuário vai estabelecer a jornada para a qual o trabalhador foi contratado, né? A jornada de segunda a domingo, que o trabalhador foi contratado, a jornada semanal e a jornada mensal. Pode também selecionar e estabelecer como serão consideradas as jornadas dos feriados trabalhados e dos feriados não trabalhados. Na parte inferior dessa mesma página, ele vai estabelecer se ele quer apurar algum período de descanso, e o sistema permite apurar feriados trabalhados, domingos trabalhados, apurar sábados e domingos trabalhados,
apurar a supressão do intervalo do artigo 253 da CLT, apurar a supressão do intervalo do artigo 384 da CLT e apurar a supressão do supressão do intervalo do artigo 72 da CLT. Permite ainda a apuração do intervalo interjornada, do intervalo intrajornada, considerando a fração dos intervalos, né? Se você tiver mais de 2 turnos, você pode considerar somar os intervalos e apurar a supressão do intervalo intrajornada integral. O que significa isso? Recentemente, com a reforma trabalhista, esse entendimento mudou, né? Antes, normalmente se deferia, mesmo que ele tivesse tido um intervalo menor, né, que o da legislação, era deferido o intervalo integral, né? Com a reforma trabalhista, agora, o trabalhador só vai ter direito ao que faltou para completar o intervalo intrajornada. Mais embaixo, ele vai estabelecer o horário noturno, né? Se é atividade agrícola, se é atividade pecuária, se é atividade urbana, né? Ele vai estabelecer também se vão ser apuradas as horas noturnas, se serão apuradas as horas extras noturnas, se vai ser considerado a redução ficta da hora noturna, se será considerado o horário prorrogado da súmula 60 do TST, que para ser considerado o trabalhador tem que ter trabalhado durante todo o horário noturno, para que seja considerado o horário diurno também como hora noturna. E existe a opção de forçar a prorrogação. O que significa forçar a prorrogação? O trabalhador, ele não trabalhou o horário noturno integral, ele entrava 22h05, 22h10, e mesmo assim o magistrado quer deferir, entende que deve ser deferido a prorrogação do horário noturno. Então ele marca forçar prorrogação e mesmo não tendo cumprido o horário noturno integral por alguns minutos, o sistema vai considerar que a hora diurna será também considerada noturna. E aqui ao final, o usuário vai escolher como será preenchido o cartão de ponto com os horários de entrada e saída do trabalhador. Ele pode escolher o preenchimento livre, né? O preenchimento livre significa que o usuário vai preencher, né, as entradas e saídas, considerando os cartões de pontos que foram juntados nos autos, né? Todos os horários de entrada e saída diariamente, essas informações. O preenchimento programação semanal é quando, na decisão, o juiz estabelece uma semana padrão, que será considerada durante todo o período. Então, o usuário vai marcar semana padrão e o sistema vai mostrar uma semana, né, de segunda a domingo, para que o usuário informe os horários de entrada e saída. E a última opção é a opção escala, né? Nós sabemos que alguns trabalhadores trabalham em escala, 12x12, 12x24, 12x36, 12x48 e outras escalas, né? O usuário tem algumas sugestões de escalas e se a escala que o trabalhador estiver submetido não estiver como exemplo, o usuário pode estabelecer a sua própria escala. Ele vai dizer quantos dias essa semana do trabalhador era composta, né? E aí você vai informar quantos dias foram trabalhados, quantos dias de repouso, e essa semana padrão, né, essa escala padrão será replicada durante todo o contrato. Ao final de estabelecer todos os critérios do cartão de ponto, o usuário vai salvar essas informações. Salvando essas informações, o sistema vai exibir, né, no ícone grade de ocorrências, o mês a mês com os horários de entrada e saída que foram escolhidos pelo usuário. Esse exemplo aqui foi escolhido
o preenchimento livre, né? Então, aqui está o mês-ano, primeiro mês-ano do período, e estão aqui os campos para que o usuário informe os horários de entrada e saída. Note que você tem a possibilidade de preencher até 6 horários de entrada e saída, né? Você tem até 6 turnos, né? Preenchendo o mês, o primeiro mês, julho de 2014, aqui no nosso exemplo, você vai lá no final da página salvar esse mês e o sistema já vai solicitar o mês seguinte. E assim por diante, você vai preenchendo os horários até chegar no último mês e salvar. Ok? Com esses dados preenchidos, o usuário vai entrar agora no terceiro ícone para apurar o cartão de ponto. Nessa página, onde você visualizar cartão, é o nome da página, você pode apurar o cartão de ponto que você preencheu dentro do sistema PJ Calc, né? Aí você vai escolher a data do fechamento do mês para a apuração das horas extras e as demais apurações que você tiver estabelecido. E aqui embaixo, o sistema permite ainda que você, a partir de um determinado mês, você mude essa data de fechamento, que pode acontecer durante o contrato de trabalho, que a data do fechamento que a empresa considera seja alterada. Estabelecido a data de fechamento do mês, você clica em apurar cartão de ponto e o sistema vai processar aquelas informações e vai gerar as quantidades de acordo com os critérios, né? De acordo com os critérios que você estabeleceu, do que você quer apurar essas quantidades, né? E aqui embaixo está a opção do usuário que não quer utilizar o cartão de ponto do sistema. Ele quer utilizar as quantidades que foram apuradas numa planilha externa. Ele vai escolher aqui o arquivo, né, onde ele salvou essa planilha externa, e vai selecionar o arquivo que tem que estar com essa extensão CSV para que seja importado. Ele seleciona o arquivo e confirma. E o sistema vai preencher aquelas quantidades que foram apuradas na planilha externa dentro do nosso sistema PJ Calc. Então, vamos falar agora da página Salário Família, né? O sistema calcula o valor do benefício mês a mês a partir das bases de cálculo e do número de filhos estabelecidos pelo usuário, né? Aí ele vai, mês a mês, enquadrar, né, o reclamante na primeira faixa do salário família, na segunda faixa, e se ele ultrapassar, né, a remuneração máxima permitida para que ele tenha direito a receber o salário família, nesses meses que ele ultrapassar, o sistema não vai apurar o salário família, vai dar zero o valor do salário família. Então, ele vai automaticamente verificar se a base que foi estabelecida, com base nos valores estabelecidos de salário, né, e que pode ser somado também com as verbas, né, para calcular o valor do salário família, se ele vai ter direito ou não a esse benefício. Esta aqui é a página do salário família. O usuário informa que ele marca esse checkbox para dizer que ele quer calcular o salário família. Se ele tiver lançado uma única base no histórico, essa base já vai ser adicionada aqui como base de cálculo do salário família. Ele vai informar se esse salário família deve compor o principal, né? Ou seja, se eu já quero cobrar da empresa esse valor, né? Porque nós sabemos que nós podemos estabelecer obrigação de fazer, né? Dar um prazo para a parte comprovar, né, que pagou, ou se ela vai juntar elementos provando que já pagou esse salário família. Então, se for estabelecido uma obrigação de fazer, o usuário troca de compor principal para não compor principal, né? E o sistema vai apenas apurar esse valor, mas não vai somar ao principal, ou seja, vai aparecer no resumo, numa parte inferior do resumo, não somado à dívida da empresa. Tá? Então, você estabelece o período
em que vai ser pago esse salário família, o sistema sugere que seja todo o período. Você vai informar a quantidade de filhos menores de 14 anos e se a quantidade de filhos variar durante o período do cálculo, você vai ter a opção de informar períodos com quantidades diferentes, que devem ser adicionados cada período. Como eu falei, a base que vem do histórico, né, que pode ser selecionada pelo usuário aqui, quantas bases for necessárias, né, sempre adicionando, pode ser composta com as verbas que estão sendo calculadas, né? Porque nós sabemos que o salário família depende da remuneração do reclamante e ela pode ser acrescentado, né, além do salário recebido, as verbas que estão sendo deferidas. Cada verba também que se for selecionada deve ser adicionada. Estabelecida a base, a quantidade de filhos e o período, o usuário clica no ícone salvar para que as informações sejam gravadas. Vamos falar agora do seguro-desemprego, né? O sistema calcula o benefício através da média dos últimos 3 meses, né, da base de cálculo estabelecida e do número de solicitações informadas pelo usuário, apurando a quantidade de parcelas e o valor devido. O número de solicitações também é uma regra nova, né? Que você vai informar se é a primeira solicitação, a primeira vez que ele está recebendo seguro-desemprego, se é a segunda vez ou se é demais vezes, né? A partir da terceira. Então, de acordo com a informação da solicitação, né, e da base de cálculo estabelecida, né, o sistema tira a média dos últimos 3 meses e encontra o valor, quantas alíquotas, né, quantas parcelas ele tem direito e o valor devido de cada parcela. E ele calcula também o seguro-desemprego do empregado doméstico, né, que tem regra própria, né, 3 salários mínimos que são devidos. Vamos olhar a página, seguro-desemprego. Na página seguro-desemprego, você informa se você quer apurar o seguro-desemprego, você marca o checkbox correspondente, informa se é seguro-desemprego do empregado doméstico, número de solicitações, né? Se esse valor do seguro-desemprego já deve ser cobrado da empresa ou se é uma obrigação de fazer, né? Aqui você pode escolher que o sistema calcule o seguro-desemprego ou se você quer informar um valor, o juiz determinou um valor ou a parte pediu um valor fixo e esse valor foi deferido. E também, aí, com base nessa solicitação, né, você vai estabelecer também a base. Se for uma único histórico, o sistema, única base do histórico, ele já traz para cá a sugerida base. E você pode selecionar outras bases do histórico aqui, adicionando. Essa base que vem do histórico pode ser somada às verbas que você selecionar também, que se você estiver calculando e queira somar para montar a remuneração do segurado, né, do reclamante. E com base nessas informações, o sistema vai encontrar a quantidade de parcelas e vai apurar o valor do benefício. Ok? Então, aqui termina a segunda aula do módulo 1.